pessoal, estamos hoje chegando no fim de uma série que há pelo menos 4 domingos nós estamos conversando em todos os cultos, que é a respeito de relacionamentos saudáveis. Jesus, eu preciso do teu fôlego, que eu me empolguei. E agora eu estou aqui, sabe? Vocês sentaram, eu não. Mas pessoal, nós conversamos ao longo do mês, sobre alguns assuntos relacionados a relacionamentos saudáveis, Conversamos sobre amor, honra, perdão, e hoje nós vamos conversar sobre submissão e responsabilidade. E eu já quero construir com vocês um cenário, um contexto, para entender mais ou menos sobre o que eu quero conversar, sobre aquilo que o Espírito Santo quer ministrar nessa noite. E imagine que você recebe a triste notícia, vamos começar assim, tá? Depois melhora. Você recebe a triste notícia de que um parente seu faleceu. E depois de alguns dias, você recebe a notícia que esse parente que faleceu, ele te deixou uma herança. Aí uma notícia para alegrar a nossa vida. Uma herança, e você herdou desse parente muitos e muitos hectares de terra. Tá? E eu tenho certeza que a primeira informação que você vai procurar saber a respeito dessa herança é onde ficam essas terras. Eu quero ver isso aí, Eu quero contemplar essa herança, Mesmo que veio pelo meio que veio, mas eu quero ver onde isso fica. E quando você chega nesse lugar, você vê mato, mato e mais mato. Mato que não acaba mais, E eu acredito que nesse momento você entende a importância de delimitar o perímetro que corresponde à sua herança, De dizer, eu preciso saber onde começa as minhas terras e onde elas vão terminar, E por que é importante isso? Porque você precisa saber o que pertence a você e o que não pertence a você. Quando nós vamos visitar amigos ou parentes que moram numa chácara ou no sítio, sempre, em algum momento, você vai fazer essa pergunta: até onde vai as tuas terras? Até onde é teu? E daí ele mostra, às vezes, uma cerquinha caindo aos pedaços. Mas ela está lá só para quê? Para dizer que lá, até lá, é as minhas terras. Dali para o outro lado, é terra do vizinho. E o que aconteceu aí é que você acabou de colocar limites. E é nesse contexto que eu quero conversar com vocês a partir de agora. Como eu falei, os limites que a gente coloca em algum lugar, eles indicam o que pertence a você e o que pertence a outra pessoa. Então, se dentro das suas terras você encontrar mato nessa altura, você sabe que vai ter que roçar aquilo ali. Vai ter que derrubar aquele mato, você vai ter que aplanar ali o lugar para você poder pensar num projeto para fazer com aquelas terras. Quando você vê aquele mato, você sabe, eu tenho a responsabilidade de lidar com isso, com essa demanda. Ou, de repente, você mesmo vai fazer, ou, de repente, você vai pedir ajuda para alguém fazer contigo, ou você vai contratar uma empresa para derrubar todo aquele mato ali. Mas o importante do limite é que você não vai derrubar mato que não é seu. Você não vai trabalhar além do que você precisa trabalhar. Você vai lidar com aquilo que é a sua responsabilidade. Então, os limites, eles estão indicando o que é sua responsabilidade, o que não é, e o que é a responsabilidade do outro, ou não. Então, os limites, além de indicar para você o que te pertence e o que não te pertence, ele também indica as suas responsabilidades dentro daquela área. É assim com o nosso coração. A palavra de Deus, ela nos instrui que nós devemos cuidar, que nós devemos proteger o nosso coração, porque dali que saem as fontes da vida. E proteção ao nosso coração é quando nós colocamos limites, quando nós falamos sim ou quando nós falamos não para alguma coisa. Porque esse sim e esse não, ele vai dar acesso a algo ou alguém ao seu coração. Então você tem responsabilidade de cuidar do seu coração. Porque muitas coisas estão envolvidas no que diz respeito ao seu coração, à sua vida. Então você não pode dizer não para aquilo que é bom e você não pode dizer sim para aquilo que é ruim, porque se assim você fizer, você está permitindo que ultrapassem o teu limite
e influencie a sua história, sua trajetória e o seu caminho. Então, isso é importante hoje nós entendermos, que nós temos limites, que os limites eles são importantes para que eu e você, nós possamos perceber e identificar quais são as nossas responsabilidades. E nós precisamos assumir essas responsabilidades ou nós precisamos respeitar a responsabilidade do outro. Deixa eu contar para vocês que há 1 ano e meio, mais ou menos atrás, eu e minha esposa morávamos em uma casa. E essa casa tinha um grande pátio, né? Já está aí uma responsabilidade que eu, sinceramente, não gostava de lidar com ela, mas tinha que lidar. Tinha que limpar pátio, tinha que cortar grama, tinha que fazer tudo o que é necessário para manter aquilo ali habitável. Mas eu lembro que em um momento que nós morávamos lá, a Kelly ela passava o dia inteiro em casa e eu trabalhava o dia inteiro. Eu saía de manhã e voltava só à noite. E nós começamos a ficar preocupados, porque era um pátio muito grande, ela ficaria sozinha e nós tivemos uma brilhante ideia. Vamos adotar um cachorrinho. E daí nós pesquisamos, fomos atrás, queríamos ver o que ganharia o nosso coração. E nós encontramos lá em Canoas uma mulher que queria doar o cachorrinho, e ela disse, ele é pequenininho. Ela, na verdade, é a cachorrinha. Ela é pequenininha, né? Daí nós chegamos, de fato, ela era pequenininha, e ela se transformou num dinossauro. Ela ficou gigante, bem grande mesmo, maior do que nós precisávamos e esperávamos. Hoje ela está com a minha sogra e a responsabilidade é toda dela. Porque nós nos mudamos para um apartamento e hoje não existiria apartamento se ela estivesse lá com a gente, tá? Mas estava lá nossa cachorrinha para cuidar do pátio. E eu lembro a primeira vez que eu e a Kelly nós servimos ração para ela comer. Ela só não comeu o pote porque o pote era muito duro, era muito forte. Porque ela era faminta. E quanto mais ela crescia, mais a fome dela crescia também. E era assustador. Até o dia que aquela cachorrinha linda, ela notou que no pátio do vizinho existiam galinhas. E eu acho que ela tem asa, eu nunca vi, mas ela voa. Porque ela conseguiu pular o nosso muro, invadir o pátio do vizinho, e nós sabemos disso quando as galinhas começavam a gritar. Elas quase pediam socorro. Chegávamos lá, estava a galinha pulando de um lado, pulando para o outro, e ela tentando pegar a galinha no ar. Porque ela queria, né, a refeição dela. Gente, foi um transtorno, porque existia um limite que a minha cachorrinha não entendeu que ela tinha que respeitar. E o vizinho ficou indignado com a gente. Ele era um senhor que o que ele mais gostava de fazer era cuidar das galinhas. E as galinhas estavam ameaçadas pela minha cachorrinha. Então aquilo foi bem estressante, mas eu entendia, aquela responsabilidade, aquele limite, eu preciso respeitar. Eu preciso entender que eu tenho que respeitar aquela responsabilidade dele. Então, a gente tentou fazer de tudo, né? A gente ficava cuidando para que ela não ultrapassasse, né, o muro. Tivemos muitas derrotas dessa luta, mas, enfim, hoje ela está mais tranquila, eu acho, né? Está mais tranquila. Mas isso era engraçado, porque aquele espaço não era minha responsabilidade. Mas eu consegui identificar que existia uma responsabilidade que eu precisava respeitar. Então, precisava reagir a isso e ajudar aquele senhor a estar em paz no seu ambiente, né, no seu lar, onde ele cuidava das suas galinhas. E por que eu digo isso? Porque hoje, o que mais a sociedade ela tenta destruir são os limites que protegem os nossos valores. Logo, a responsabilidade que nós devemos ter está ficando desconhecida. Porque se eu não tenho limites, eu não consigo identificar quais são as responsabilidades com que eu tenho que lidar. Uma delas, que de repente você já ouviu falar, é que muitos estão dizendo assim, você não pode dizer não para uma criança. Um não, ele pode impedir que ela se desenvolva, ela desenvolva todo o seu potencial. Eu não tenho filhos, mas eu sou filho.
e já passei por um processo de criação. E eu acredito que existam vários meios para desenvolver o potencial de uma criança, e eu tenho certeza que uma família que vive relacionamentos saudáveis, de fato, ela está construindo um ambiente favorável para que a criança ela possa desenvolver o seu potencial. Agora, meus irmãos, não se enganem. Quem insiste que em uma criação o não é maléfico, porque o não é um limite. E quando alguém diz para você, o não é ruim, falar não para a criança é ruim, ele não está preocupado com o desenvolvimento do seu filho. Na verdade, ele está trabalhando para que os pais eles estejam se tornando irresponsáveis. Porque quando você não tem o esforço do processo de criar um filho, quando você não tem a responsabilidade de dizer, isso é certo, isso é errado, não faz, você ainda não está maduro para você fazer determinadas atividades, você não está maduro para tomar determinadas decisões, isso é um esforço, isso é um sacrifício dentro de uma realidade que tem muito amor envolvido. Então, criação de filhos é claro para todos nós que é uma tarefa difícil. Quando alguém diz assim, vamos abrir mão dos limites, essa pessoa ela está dizendo, vamos abrir mão dessa responsabilidade. Vamos abrir mão disso que nós precisamos arcar com as consequências, nós devemos olhar para o nosso filho e dizer, eu quero te cuidar, eu preciso te ajudar a se desenvolver, então alguns nãos vão ser necessários, eu ouvi não a minha vida inteira, e nem por isso eu não deixei de desenvolver o meu potencial. Muito pelo contrário, os nãos, eles me ajudaram a estar num ambiente seguro de desenvolvimento. Então, quando eles insistem, eles falam, incentivam a tirar os limites, eles estão te convidando a abrir mão da sua responsabilidade e colocar nas mãos desses pequenos que ainda não têm maturidade e responsabilidades para eles assumirem. Então, não se enganem. Nós precisamos ficar atentos. Toda a manobra contra valores, eles existem principalmente para que a gente possa fugir de uma responsabilidade. Eu quero ler com vocês, para vocês verem que não está só relacionado à sociedade, mas olha onde nós encontramos limites também. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, versos 9 e 10, diz o seguinte, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. O que nós estamos vendo aqui? Deus, ele tem um reino. Ele é o rei do reino. Ele governa naquele reino. E ele estabeleceu, ele planejou, ele construiu esse reino com muitos valores e muitos princípios. E ele diz o seguinte, todos vocês estão convidados a fazer parte desse reino, mas eu preciso te dizer uma coisa, o meu reino, ele tem sim limites. Ele tem algumas regrinhas, algumas questões que você precisa corresponder. Então, quem faz isso, aquilo, outro, não vai herdar o reino de Deus. E o que tem acontecido ao longo dos anos dentro da igreja? Nós encontramos hoje uma mensagem que ela é muito comentada, que nós, na verdade, estamos sempre refutando essa mensagem que é sobre a graça barata. É uma graça que diz assim, ó, você foi salvo pela graça de Deus, segue a sua vida do jeito que você acha que deve seguir, porque a sua salvação você não perde mais, é de graça. Você não precisa corresponder a nada. Então as pessoas estão querendo ultrapassar um limite, decidindo que vão fazer parte de uma realidade que elas não estão preparadas para fazer. E elas não estão assumindo nenhuma responsabilidade dentro daqueles limites. Elas não estão respeitando nenhuma responsabilidade dentro daqueles limites. E o incômodo é que se você for conviver com uma criança sem limites, é muito complicado. Elas são as crianças birrentas, elas são as crianças que não respeitam, elas são as crianças que não correspondem. Mas pior do que conviver com uma criança sem limites, é conviver com um adulto que se desenvolveu sem limites.
Porque é eles que vão querer te manipular, é eles que vão querer abusar da sua história, é eles que vão querer que você faça por eles aquilo que eles não querem fazer. Por quê? Porque eles não querem assumir responsabilidades. E muitas vezes nós caímos dentro disso, nós correspondemos a isso, e depois lá na frente nós não estamos conseguindo corresponder com as nossas responsabilidades. Por quê? Porque fomos feridos, fomos manipulados, fomos abusados dentro desse lugar. Você sabe que o evangelho que ali é pregado pelo Senhor Jesus, ele é um evangelho de cooperação? Ele fala de um evangelho que é a ação de Deus sobre nós, mas ele fala também da responsabilidade do homem de interagir corretamente com Deus. Em Marcos, no capítulo 1, versos 14 e 15, diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Aqui nós enxergamos dois aspectos, né? Nós podemos começar apontando o movimento de Deus, onde é declarado que o reino de Deus está próximo, ou que o reino dos céus está chegando. Esse é o movimento de Deus, pois aqui está se cumprindo uma promessa sobre a manifestação desse reino. Essa promessa ela foi feita, que o reino dos céus ele iria se manifestar, e aqui nós podemos ver o movimento de Deus para que haja essa manifestação. Mas Jesus, ele chama as pessoas a uma ação, prestem atenção nisso, ele chama a uma ação de correspondência com Deus, quando ele diz o seguinte: arrependei-vos e crede no evangelho. Isso nos faz entender que o evangelho pregado por Jesus, entender ele como um evangelho de responsabilidade, de um evangelho que fala não apenas do que Deus está oferecendo, mas da responsabilidade do homem de corresponder com Deus, para que então tudo aquilo que Deus oferece possa se concretizar, possa se materializar na nossa vida. Meu irmão, nós não somos marionetes de Deus, que Ele vai fazer de nós aquilo que Ele bem entende. Nós estamos sendo convidados para viver a construção da nossa história dentro de um relacionamento. Então existe a ação de Deus, mas existe a nossa ação. Existe o nosso corresponder para aquilo que Deus está movendo. Então nós vivemos sim um evangelho de responsabilidade, onde Deus se move, onde Ele diz: está chegando o reino que eu prometi para vocês que iria se manifestar. Agora existe uma responsabilidade que você tem que assumir. Se arrependam e creiam nessa mensagem. Entendam que para viver essa realidade existem limites. Existem responsabilidades para você assumir e para você respeitar. Hoje, se nós formos parar para enxergar, a família ela é uma instituição muito atacada. Na verdade, todas as instituições que trabalham com a formação de um relacionamento, elas estão sendo instituições muito alvejadas, muito atacadas pelo mal que há no mundo, né? A família, a igreja, o nosso sistema educacional, todas elas estabelecem matrizes. Então, a formação de um indivíduo acontece nesses lugares, dentro da nossa família. Nós aprendemos isso também dentro da nossa igreja, porque nós carregamos valores e princípios. Nós aprendemos também dentro do sistema educacional, porque a família forja muitas coisas no indivíduo, e lá eles reforçam algumas situações para que o indivíduo ele se desenvolva de maneira saudável. Todos esses lugares estão sendo atacados pelo mal. Estão querendo destruir a família. Gente, algumas políticas que estão sendo declaradas nesse tempo, que nós às vezes estamos meio que, será que a gente dá ouvido, será que a gente apoia? Elas estão existindo para acabar com a humanidade. Mike Shea, há um tempo atrás, ele falou sobre isso. Para acabar com a humanidade, para destruir a sociedade, para isso não existir mais. As nossas igrejas, quantos escândalos, quantos falsos profetas, pessoas despreparadas estão se levantando para falar em nome de Deus e desqualificando o valor que é a igreja nas nossas vidas. E o sistema educacional nem se fala. Como ele tem sido atacado, como tem sido um esforço exagerado para mudar a cartilha, para mudar
a direção da educação dentro da nossa nação. Para quê? Para poder influenciar a nossa sociedade para o mal. O que acontece é que essas instituições que formam matrizes, se essas matrizes elas forem deformadas, todas as pessoas que tiverem acesso àquela instituição prosseguirá dali para frente deformado. Então nós precisamos proteger esses lugares, nós precisamos estar estabelecendo os limites. Muitas vezes aqui dentro da igreja, meu irmão, igreja é lugar para pecador, sim. Eu sou pecador, você é pecador, nós temos uma natureza pecaminosa. Só que o que nós queremos viver como igreja é uma transformação de vida. Eu não quero viver uma vida de pecado para sempre, eu quero exaltar a Jesus. Então eu quero me comprometer com a transformação das minhas ações, do meu comportamento, da minha vida pecaminosa. Eu quero confessar, eu quero ser transformado para poder exaltar e agradar o Senhor. Mas tem pessoas que entram aqui dentro e dizem, eu quero viver essa vida e vocês têm que me aceitar dessa forma. Gente, pode viver a vida que você quiser, mas esses não herdarão o reino dos céus. Ponto. Eu não posso fazer nada sobre isso. Está na palavra, é limite de Deus. Eu não vou mexer com os limites de Deus, né? Mas você está perdido. Você está vivendo uma situação sem sentido. Existem limites e existem responsabilidades que nós precisamos corresponder. E olha que coisa louca. Eu estava prestando atenção numa coisa que vinha acontecendo domingo após domingo. Nós levantamos assuntos para falar sobre um assunto principal, que é relacionamentos saudáveis. Então, nós conversamos sobre amor, nós conversamos sobre honra, nós conversamos sobre perdão, e estamos conversando hoje sobre submissão e responsabilidade. Não sei se você vai lembrar, mas eu lembro de cada um dos pregadores que iniciavam a sua ministração falando frases como essas aqui. Eu sei que esse assunto chega a arrepiar a espinha. Vocês lembram disso? Vamos falar sobre tal assunto. Eu sei que esse assunto é muito delicado de ser tratado. Hoje nós vamos conversar sobre honra. Eu sei que viver isso é muito difícil. Preste bem atenção. Os assuntos que estão balizando o principal assunto, que é relacionamentos saudáveis, eles são confrontadores para a igreja. São obstáculos para a igreja. A gente não fica à vontade com isso. Sabe por quê? Porque nós estamos nos acostumando a nos distanciar desses valores, e é por isso que os relacionamentos não são mais saudáveis. Nós precisamos mudar essa realidade. Nós precisamos ser uma igreja que assume a sua responsabilidade, que assume e deseja ser submisso. E é sobre isso também que eu quero conversar com vocês. E eu sim reconheço que submissão é um assunto que chega a arrepiar a nossa espinha. Né? Dá um nervoso. Vamos começar o seguinte. Deixa eu ler aqui para vocês Filipenses 2:3, que diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Presta atenção nisso aqui. Cada um considerem os outros superiores a si mesmo. Vou fazer um negócio aí, crente pentecostal. Olhe para o irmão que está do seu lado. Diz para ele como eu estou feliz que você está aqui nessa noite. Diz para ele. Olha na bolita dos olhos. Que alegria ter você aqui, meu irmão. Tá, já se perderam agora. Começaram dele papo aí, que é isso? Reconheceu o irmão que está do seu lado, gravou a carinha, algumas bonitas, outras desprovidas da beleza, mas cada um tem o seu valor, meu irmão. Gravou? Esse irmão que está do seu lado, ele é maior que você e as necessidades dele são maiores que a sua. Começamos falando sobre submissão por aí, porque a palavra nos diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Então, o relacionamento dentro do evangelho, bem-vindo ao verdadeiro evangelho, é viver assim. O meu irmão, ele é superior a mim, ele é maior que eu e a necessidade dele é maior
que a minha. Eu sei que quando a gente fala sobre submissão, você já lembra automaticamente sobre mulheres submissas aos seus maridos. Como se submissão fosse só isso. Só existisse sobre isso submissão na palavra de Deus. E a gente sabe que não é bem assim, tá? Quando a gente olha por esse prisma, a gente está querendo fugir o quê? Da responsabilidade de fazer tudo por humildade, considerando nosso irmão superior a nós mesmos. Tá? Então, vamos chegar à submissão sobre o modelo ideal. E eu quero que você abra comigo Filipenses 2, mas a gente vai ler do versículo 5 ao 11. Essa é a passagem do ano para mim. Eu sempre tenho uma passagem do ano, assim, passagem bíblica, tá? Do ano. Que Deus vai falando comigo o ano inteiro sobre isso. E essa é a minha, tá? É a minha. Cada um com as suas passagens. Vamos lá. Filipenses 2, versos 5 ao 11, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pessoal, segura a onda aí. Temos um modelo. Temos aqui um convite para que nós tenhamos em nós, que seja gerado em nós, o mesmo sentimento que há em quem? Cristo Jesus. Então, o modelo que nós estamos falando aqui é quem? Cristo Jesus. E o que aconteceu aí? O negócio segue bem simples, ó. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, Cristo é Deus Filho, Ele é Deus, mas Ele não teve por usurpação, Ele não se aproveitou do fato de ser Deus para seguir sendo igual ao Deus no seu plano. Daí a gente já vê, aí vem uma base aí bem sólida para o negócio. O que segue falando? Mas esvaziou-se a si mesmo. Pessoal, eles não estão falando do Rafão, pecador, falho, tá? Porque eu sou, tá? Vou melhorar. Mas não estamos falando desse nível. Eles estão falando de alguém que é Deus e que não usurpou ser igual a Deus. E o que ele fez? Ele se esvaziou de si mesmo. E nós precisamos ter esse mesmo sentimento em nós. Mas ele não só se esvaziou, como ele tornando a forma de servo. Não bastou se esvaziar. Ele se tornou servo. Servo de quem? Meu e seu. Porque tinha uma obra que ele precisava fazer na nossa vida, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Querem falar sobre submissão? Querem ficar focados na submissão da mulher ao marido? Meu irmão, a palavra de Deus nos traz um modelo sobre submissão e ela ainda nos convida que nós precisamos ter em nós o mesmo sentimento que havia em Jesus. Que embora sendo Deus, ele não usurpou ser como Deus, mas ele se esvaziou, se tornando como um servo, se humilhando e obedecendo até a morte. Não é qualquer morte, é morte de cruz. E aqui segue dizendo, por isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Será que nós somos parecidos com o nosso Mestre? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Uma vez que eu me digo cristão, significa que nós somos seguidores dos ensinamentos de Cristo. Então, quando nós olhamos para o modelo de Cristo, não há dificuldades de nós aceitarmos submissão. Definição de submissão segundo o dicionário: ato de submeter, sujeição, obediência, docilidade. Submisso é aquele que é obediente, aquele que é dócil, que é respeitoso. Quem é o nosso maior modelo de obediência? Jesus. Ele é o nosso modelo. Em contrapartida,
O contrário de submissão é rebelião. Rebelde é aquele que se revolta, teimoso, indomável, desertor, amotinado. Quem nós conhecemos que foi revoltado, teimoso, indomável, desertor e amotinado? Satanás, o cão. Ele é o maior modelo de rebeldia. E a nossa conversa, ela começa aqui. Em Ezequiel, no capítulo 28, existe um texto que ele é atribuído por teólogos e estudiosos como uma descrição de Lúcifer. Se você não sabe quem é Lúcifer, é Satanás. É o nome mais comum dele. Tem até série. Lúcifer, é esse aí mesmo. Aquele personagem é o capeta. Né? Mas está tudo certo. Ou não. Diz assim em Ezequiel 28, do 11 ao 17. Ouçam isso. Ouçam a trajetória de Lúcifer. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Gente, essa descrição em contrapartida com aquilo que a gente ouviu sobre Jesus. Olha que coisa louca. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. Gente, tem pedra aqui que eu nem sei o que é. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Daqui para frente, gente, é só para trás. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Vou ler até aqui. São dois padrões de comportamento que a gente vê aqui. E Jesus ele veio para desfazer as obras do diabo. Enquanto os judeus eles esperavam um Messias que veria com todo o poder estabelecer um reino político, com todo o seu poder, com toda a sua riqueza, sua pompa ele viria, ele veio nascendo numa estribaria, e o fim da sua história é que ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. Ele se esvaziou dele mesmo. Jesus, ele fez uma rota de colisão com o caminho de Lúcifer. Lúcifer vinha por aqui, Jesus vinha numa rota que iria colidir com aquela história. Enquanto Lúcifer, ele já era o cara, e ele queria ser mais ainda, Jesus era tudo e se fez nada. Sejam bem-vindos ao Evangelho de Cristo. Aí falar sobre submissão é incômodo, Rafão. Está pedindo para a gente se submeter. O nosso modelo de vida se submeteu, obedeceu, serviu a nós e obedeceu até a morte, e morte de cruz. Se somos seguidores de Cristo, nós vamos nos esvaziar de nós mesmos. Precisamos agir dessa forma. O mundo ele tem uma outra proposta para nós. As pessoas valem pelo que elas têm, pelos que elas ostentam, mas Deus não mudou. Ele continua o mesmo e Ele continua desejando de nós um coração quebrantado e contrito, porque esse não desprezarás, ó Deus. Deus não mudou e as pessoas hoje eles acreditam que Deus ele vai nos exaltar se Ele nos der um microfone, se nós gravarmos canções, ou se nós formos a pessoa mais famosa nas redes sociais. Mas se nós olharmos para Filipenses, esse capítulo ele descreve o caráter e a trajetória de Jesus, e nós percebemos que Cristo ele foi exaltado por se esvaziar. Ele foi exaltado por obedecer a Deus
até o fim. Ele foi exaltado por se submeter. Agora, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Só existe submissão quando nós assumimos responsabilidade. Chegou o momento que todas as mulheres esperavam. Nós vamos ler Efésios 5, falando sobre submissão da mulher ao seu marido. E eu entendo que vocês estão esperando, Rafael, eu sei que vai ter aquela revelação por trás da palavra, que vai nos salvar de toda a opressão. Vamos ler juntos? Efésios 5, do 21 ao 28. Abram aí as suas Bíblias, seus aplicativos. Diz assim Efésios 5, 21 ao 28. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, submissão a gente já sabe que é história de um para o outro, tá? Mas vem um contexto aqui. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amais vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Diz assim a palavra do Senhor. Qual a revelação por trás do texto que vai fazer o coração da mulherada se encher de orgulho dessa pregação? As mulheres devem se submeter aos seus maridos, porque ele é o cabeça da mulher. Eu não posso mudar a palavra. É isso e é isso, meu irmão. Mas por que é isso, Rafael? Primeiro, presta atenção. Nós estamos falando sobre um relacionamento conjugal. Então, mulheres, a palavra nunca falou que você deve ser submissa a homens. Agora, num contexto conjugal, numa família, num casamento, onde as pessoas estão dispostas a assumir as suas responsabilidades e fazer o negócio dar certo, existem funções. E cada um tem que abraçar a sua responsabilidade, cada um tem que abraçar o seu papel. E dentro dessa função, nós não estamos dizendo que submissão é anulação, que submissão é inferioridade, mas submissão é a mulher no seu papel perfeito dentro do lar. Isso porque o homem é o cabeça da mulher. Logo, não tem como o homem ser o cabeça sem que a mulher seja submissa. Rafão, poderia ser diferente? Gente, não é diferente. A palavra expressa a forma que Deus definiu as coisas, porque Ele sabe o que é bom. Agora, segura essa, meu irmão. Os maridos que são os cabeças dos lares, vocês têm uma responsabilidade. E a responsabilidade é amar suas esposas como Cristo amou a igreja. Parte daí é a sua responsabilidade, meu irmão. Agora me diz, o que você acha mais fácil? Amar o próximo como Cristo amou a igreja ou ser submisso? A responsabilidade do homem é essa. Eu preciso amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Meu irmão, se você não assume essa responsabilidade, não espere submissão da sua mulher. Porque se não existe responsabilidade, não existe submissão. Ao que eu vou me submeter se o cara não está arcando com a sua responsabilidade?
Só que o nível do negócio é só esse. Eu tenho que amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Eu, como homem da casa, como cabeça, eu preciso indicar o destino que a minha família está indo. Eu preciso cuidar, proteger, prover, ser o sacerdote que ora, que abençoa. E a minha esposa está ali me auxiliando, me ajudando, opinando, sim, contribuindo para aquela trajetória, mas se nesse percurso algo der certo, a responsabilidade é minha. Se nesse percurso alguma coisa der errado, a responsabilidade também é minha. Não existe submissão se você não abraçar a sua responsabilidade. E isso não quer dizer que você vai anular a pessoa que está ali do seu lado, muito pelo contrário. Eu reconheço na vida da Kelly inúmeras características que são muito melhores que as minhas. Seria imbecilidade minha se nesses momentos que eu precisasse desses dons e talentos que a Kelly tem, eu me achasse superior e dissesse, não, deixa que eu resolvo, porque a responsabilidade é minha. Se eu sou responsável, eu vou dar espaço para que ela possa agir, para que ela possa contribuir, para que ela possa nos abençoar com os dons e talentos que Deus deu a ela, que são muito melhores que os meus. Eu não sou organizado. A Kelly, quando a gente diz, vamos fazer tal coisa, a Kelly já fez um checklist mental. Ela nem escreve, ela tem mental, ela dá check, isso aqui está certo, isso aqui dá, isso aqui dá. Rafael, tu fez isso? Não fiz. Sabia que não fiz. Né, mas vou te falar porque tem que fazer. Eu lembro que o meu texto, fiz um texto no Instagram do meu primeiro mês de casado, e lá eu coloco que eu arrumei meu roupeiro e 5 minutos depois ele estava todo bagunçado, porque o meu roupeiro parece de adolescente. A Kelly já desistiu de arrumar. Ela é muito organizada, o roupeiro dela está sempre arrumadinho. O meu, a gente abre, tem que segurar assim para não cair em cima. É o meu, eu sou desorganizado. Quando precisa de organização, eu vou chamar quem? Eu tenho a responsabilidade de trazer o que há de melhor dentro do meu lar. Então eu digo, Kelly, é contigo. Quer organizar? Né? É contigo. Mas, dentre outras coisas, que ela realmente é muito melhor que eu, e eu não posso anular. Submissão não é anulação, não é inferioridade, mas é o papel que a mulher estabelece dentro do lar, para que as coisas estejam saudáveis, para que haja saúde dentro do casamento. Só que os homens não podem dizer, eu quero submissão. E daí eu fico o dia inteiro lá, deitado, não arranjo recursos para prover no meu lar. Se um dia a Kelly chega e olha lá, eu deitado, vadiando, ela vai ter que assumir um lugar de responsabilidade que não é dela, e ela vai ter que deixar de ser submissa. Então, existe submissão quando você está arcando com a sua responsabilidade. Se a sua esposa não está sendo submissa, é melhor você dar uma olhadinha aí. Se você está se mexendo, né, amigão? Só uma dica aí. Mas nós, como conversamos no início, nós temos um modelo de submissão que é Jesus. E olha como é importante essa questão de eu sou submisso àqueles que têm responsabilidade. Nós sabemos que o Filho, ele veio fazer a vontade do Pai. Então Jesus, ele estava sujeito, ele se submetia à vontade de Deus. E ele fala assim em João 5, 19 e 20. A gente vai falar isso e vamos terminar, tá? Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo, ele não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o Pai, porque tudo o que ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Jesus, ele é submisso à vontade do Pai. E quando ele vai se mover, antes dele se mover, ele faz o quê? Ele vai ver o que o Pai está fazendo. Não o que o Pai está mandando. Não o que o Pai está ordenando. Não o que ele acha que o Pai pode gostar que ele faça. Ele vai parar para ver o que o Pai está fazendo. E a gente segue lendo, ele diz, o Pai que ama o Filho mostra o que está fazendo. Porque enquanto Jesus tem uma obra, uma responsabilidade para lidar aqui em seu ministério, ele olha para os céus e o Pai está assumindo essa mesma responsabilidade, se movendo no reino espiritual.
Só existe submissão se alguém assume a responsabilidade. E Jesus olhava para os céus e o Pai, ele se movia, ele fazia o que era necessário ser feito para que a vontade dele se estabelecesse aonde Jesus estava. E Jesus assim correspondia a essa responsabilidade, se submetendo à vontade do Pai e se movendo como ele se movia. Então entendam isso. Nós queremos relacionamentos saudáveis. Nós precisamos sim, como Jesus, nos submeter. Mas nós precisamos submeter as pessoas que assumem as suas responsabilidades. Porque se não for assim, não haverão relacionamentos saudáveis. Pessoas não assumindo os seus papéis, as suas funções, e daí nós temos um lar disfuncional, nós temos uma matriz deformada, e dali para frente só sairão indivíduos e cidadãos com essas mesmas deficiências. Que nós tenhamos em nós o mesmo sentimento que há em Jesus, que embora sendo Deus, não usurpou ser como Deus, mas se esvaziou de si mesmo, se tornando servo e obedecendo até a morte, e morte de cruz. Amém? Se coloque de pé, vamos juntos orar e adorar o Senhor. O verdadeiro evangelho é o evangelho de coração quebrantado, de espírito contrito, de corações inclinados à vontade do Pai. É um evangelho onde eu caminho com o meu irmão e entendo que ele é superior a mim e que eu vou servi-lo em amor, e que eu vou ajudar a transformar a sua história com a minha humildade, com a minha entrega. Isso que é evangelho. Qualquer coisa diferente disso, nós estamos abrindo nossos olhos para andar na contramão do que Cristo um dia nos ensinou. Ele é o nosso modelo. E se nós estamos andando contrário disso, nós sabemos qual modelo que nós estamos seguindo. E não é legal. E por isso que nós vemos relacionamentos destruídos. Nós vemos uma sociedade que hoje tem se levantado para o egocentrismo, onde pensa somente em si, nos seus êxitos, na sua satisfação pessoal, e eu vou usar quem for, eu vou fazer o que for preciso. Enquanto os outros estão dormindo, eu estou acordado trabalhando, porque eu vou ser bem sucedido. Oh, meu Deus! O Pai o exaltou, porque ele obedeceu até a morte, morte de cruz. Não foi porque Jesus chegou metendo banco e dizendo: esse sistema eu vou mudar, essa bagunça tem que ser diferente. Ele serviu em amor. Submissão passa por esse lugar. E hoje, quando nós estamos no mundo egocêntrico, eu não quero assumir responsabilidades. Eu quero fugir das minhas responsabilidades. Mas nós precisamos entender que sem responsabilidade não há submissão. Sem esse equilíbrio dentro dos nossos lares, não há como ter lares estruturados, saudáveis. Então assuma a sua responsabilidade de cristão. Entenda que o evangelho é um evangelho de responsabilidade. E o Senhor, Ele sim te convida a corresponder à ação dEle. É chegado o reino de Deus, mas se arrependam e creiam nesse evangelho. Amém? O meu desejo nessa noite, ainda que o meu desejo não é o que é mais importante aqui, mas eu entendo que o Espírito Santo, Ele quer trazer aos nossos corações esse sentimento. O mesmo sentimento que havia no coração de Jesus, onde de fato eu olho para o lado e digo: a necessidade dele é maior que a minha. Eu vou cuidar, eu vou amar, eu vou me entregar, eu vou servir. Mas entenda que quando você olha, alguém olha para você também. Fique tranquilo, meu irmão. E alguém te cuida, alguém te ama e alguém te serve também.
mas que nós possamos ser humildes, corresponder ao Senhor e ser exaltado pelo Deus Pai, pela nossa humildade, pela nossa submissão. Ao modelo de Cristo, submissão não é um obstáculo, é um prazer nos submeter e nos sujeitar. Amém? Vamos adorar o Senhor, vamos cantar essa canção que de fato libera essa mensagem. O nome que está acima de todo o nome de Jesus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Aleluia. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e assim mesmo se humilhou e como filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Adore a Ele. E Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade, príncipe da paz. A minha oração nessa noite é que os nossos corações se constranjam diante da trajetória de Jesus. A minha oração é que você olhe para Jesus e de fato o enxergue como um modelo para a sua vida. Que nós não sejamos uma geração que faz um caminho contrário ao que Jesus nos ensinou, mas que possamos corresponder a esse evangelho da responsabilidade, onde a ação de Deus vem sobre nós, mas nós correspondemos com os passos que nós devemos dar.
A obra de Jesus, ela foi feita em meio à humildade. O resgate da sua vida de pecados, de um lugar de trevas onde todos nós nos encontrávamos, e esse resgate que nos levou para a sua maravilhosa luz só foi possível porque Ele nos serviu. Nós não temos como continuar a nossa história daqui para frente não seguindo os passos de Jesus. Submissão está além de um contexto familiar apenas. Olhe o seu próximo como superior a você mesmo. Sejam humildes, não façam nada por contendas ou por vanglória, mas andem, caminhem com humildade em seus corações. E Deus Pai o exaltou, porque Ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nenhum nome se compara ao teu Jesus.